Boa noite, meus irmãos, que a paz esteja com vocês. Estamos iniciando mais uma nova história. Hoje estou aqui com uma convidada especial, minha amiga, pastora Júlia Toledo. Ela é pastora auxiliar ali na igreja do DIC 6. E ela vai compartilhar conosco nessa noite a sua história, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com ela sobre essa história e é uma história de superação, uma história de amor e perdão. E eu a convidei para trazer, né, compartilhar conosco essa nova história. Pastora Júlia, à vontade, cumprimento os irmãos em nome de Jesus. Boa noite. Paz seja convosco. É um prazer estar aqui, pastora Simone, para poder compartilhar com os irmãos algo que Deus fez na minha vida de uma forma maravilhosa, inexplicável, algo que eu desejava, mas já tinha perdido a esperança que poderia acontecer diante de tanto tempo que já tinha passado, né? Foram 42 anos só de espera. E que chegou um momento da minha vida que eu achei que não tinha mais que não tinha mais, não ia mais acontecer. Mas aprove Deus, pela graça e misericórdia dele, me permitir viver uma nova história ou realizar um sonho que estava guardado no meu coração há tanto tempo. Que bênção, né? Porque, irmãos, Deus, ele não tem tempo para Deus. O tempo é de Deus, né, pastora Júlia? E ela esperou 42 anos e Deus a abençoou. Amém. Eu quero, antes de a pastora Júlia começar a contar a sua história, compartilhar conosco, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e talvez se identificar até com muita coisa que ela vai falar, com muita coisa que ela vai testemunhar e achar cura para a sua vida. Eu quero compartilhar com você Hebreus capítulo 12, do versículo 12 ao 15, que é o nosso texto da semana, né, que o pastor está compartilhando a palavra conosco com a congregação nessa semana. E ele diz assim, ó, Hebreus capítulo 12, do versículo 12 ao 15, diz assim, ó, portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Então, a palavra dessa semana para nós, para a nossa igreja aqui do Jardim Bandeira 2, é que nós possamos eliminar do nosso coração, né? Para que a gente fique atento à palavra de Deus, para eliminar do nosso coração qualquer raiz de amargura. E acabei de comentar com a pastora Júlia que esse tema veio até... não é coincidência, porque com Deus não existe coincidência, né? O plano de Deus, que tem muito a ver com aquilo que ela vai falar nessa noite, tem muito a ver com aquilo que ela vai compartilhar conosco nessa noite, através da história dela, que é uma história, quando ela me contou, né, porque a gente se conhece um pouquinho de tempo já, e eu pude ter a oportunidade de ouvi-la algumas vezes contando, e até acho que ajudei em algum sentido, assim, com alguma palavra, e a gente escutando fala, puxa, eu achava que essas coisas só aconteciam na televisão. Mas ela teve uma história bem marcante, né? E essa história trouxe até onde ela está. Pastora, então, se você quiser compartilhar alguma coisa aí da Bíblia, para dar aí a sua palavra, gostaria que você contasse para a gente, desde lá do começo, desde o Fusquinha, quando você viu o Fusquinha Indo embora. Indo embora. Tá bom.
Eu vou ler um versículo, porque ele fala muito o começo dessa história, porque tudo começou quando eu aceitei Jesus, e aí Deus começou já a trabalhar no meu coração. E eu comecei a lembrar dessa minha história com outro olhar a partir desse versículo, que foi um momento marcante. Isaías 49, 15 e 16 diz assim: O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Esse versículo, eu já tinha aceitado Jesus, já estava na igreja. E um dia, não sei que momento do culto, o pastor leu esse versículo e deu um estalo no meu coração. E eu lembrei da minha mãe. A minha história é de que, quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe foi embora de casa. E eu fiquei com meu pai. Ela já tinha ido embora umas 2 vezes antes, mas havia voltado. A gente tinha encontrado ela e a gente trazia ela de volta. Meu pai ia buscar. Nessa última vez que ela resolveu ir embora, eu me lembro como se fosse ontem. Ela e meu pai tiveram uma discussão durante a noite. Ele levantou de manhã, foi trabalhar. Ela acordou, deu café para mim, para os meus 2 irmãos mais novos. E arrumou as coisas dela. E aí ela pegou, chamou um carro e virou para a gente e falou assim: olha, a mãe vai embora. Eu comecei a chorar, pedindo para que ela ficasse, mas ela já estava decidida a ir embora. E aí, nesse momento que o carro estava esperando, era um Fusca branco, aí passou um moço vendendo caqui. Ela parou o moço, comprou caqui, comprou 3 caqui, deu um para mim, para os meus 2 irmãos, entrou no carro, falou tchau, a mãe vai embora. E eu lembro como se fosse hoje, o carro subindo a rua. Meu irmão tinha 3 anos, eu tinha 8 e a minha irmã tinha 6. E nisso que o carro saiu andando, meu irmão saiu correndo atrás do Fusca, chorando, gritando. Era desesperador ver ele chorando e gritando pela mãe, e eu tentando pegá-lo. Alcancei meu irmão, trouxe ele de volta para casa, e eu gritava para ele parar de chorar e falava para ele que ela não gostava da gente, por isso que ela foi embora, e que a gente ia ficar com o nosso pai, e que não precisava ele chorar mais. Eu acalentei meu irmão. Eu me lembro da minha irmã vagamente quebrando uma boneca que ela tinha ganho da minha mãe. Ela estava despedaçando a boneca. Mesmo porque o coração dessas 3 crianças já dilacerou, né? A quebra dessa boneca já era Foi uma forma dela de extravasar, querendo esquecer essa mãe, talvez, cena, né? Esse momento da vida. Esse momento triste. E eu, como era mais velha, eu tinha que ser a mais forte, né? Meu pai não estava em casa, então eu tive que acolher, acalmar meus irmãos. Meu irmão, que eu lembro mais, que ele era o pequenininho. E eu abraçava ele e falava assim: não é para chorar, que ela não gosta da gente. E eu gritava brava com ele: para de chorar, porque ela não gosta da gente. Se ela gostasse da gente, ela não abandonaria a gente. E o tempo passou, a gente cresceu, passamos várias situações ruins. E outra parte que ficou marcada, que eu me lembro que no ano seguinte, eu não lembro se foi 78 ou 79, eu me lembro que era um ano internacional da criança. Então a escola que eu estudava, que era a Fundação Bradesco, aqui perto, estava fazendo muitos trabalhos. E a gente ia fazer um trabalho para o Dia das Mães. E eu me lembro que eu fiz um tapete de tampa de garrafa para colocar na porta. E eu continuei terminando aquele tapete, que eu não queria que ninguém soubesse da minha história na escola, mas todo mundo já sabia. E no dia que eu peguei o tapete para trazer de volta, eu vim a pé da escola, eu peguei esse tapete e joguei no meio do caminho, porque eu sabia que eu não tinha para quem entregar. Ponto. Depois disso tudo, a gente foi crescendo, a vida foi... Você vai vivendo a sua vida, você vai continuando a viver... Isso que eu ia te perguntar. Como que você, durante a sua infância, porque você estava na primeira infância com 8 anos, né? Primeira infância. Você lidou com essa situação? Você, como que você
transformou isso, né? Enquanto criança, como foi a sua vivência na escola? Não Porque foi boa. esse foi o primeiro Dia das Mães. E os demais, Pois né? é. Todo o seu tempo na Todos escola. os dias. Esse foi o que mais marcou, porque foi o primeiro. Depois, os outros dias das mães eram dias, uma data comemorativa que eu não gostava que chegava, porque era numa dor muito grande. Só que cada um de nós, meus irmãos, cada um teve uma forma de reagir com essa dor. Eu procurava ser a forte da história. Então, eu me fortaleci de uma maneira, não sei como. Eu aparentemente fingia que não sentia tanta dor. Eu tinha que mostrar para meus irmãos que eu cuidava deles, que eu ajudava meu pai. Então, eu procurava não fazer. Eu via que meu pai sofria muito. Então, eu procurava não dar tanto trabalho para o meu pai, ajudá-lo no que ele fosse possível, nas tarefas de casa, em cuidar dos meus irmãos. Então, eu fui ficando adulta, madura, com pouca idade. Aí, meu pai arrumou algumas outras mães, né, para cuidar da gente, mas não tinha ninguém que se adequasse. A vida era muito difícil, financeiramente era muito, 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 muito. A ponto da gente morar em barraco, porque meu pai não conseguiu pagar aluguel. Eu acredito que dos motivos da minha mãe ir embora também foi isso, de morar numa favela. E a discussão com meu pai na noite anterior a ela ir embora foi por conta disso também. Acho que ela não aceitava aquela vida dura que a gente ia ter que viver. E aí foi passando o tempo, até que ele arrumou uma pessoa que foi uma madrasta, e ela cuidou até meus 12 anos, minimamente, ajudou a ensinar como me cuidar, como me comportar, a minha irmã, meu irmão também, só que não deu certo com meu pai, e a vida foi seguindo. Meu pai era testemunho de Jeová, criou a gente na religião testemunho de Jeová, mas era um vazio, uma lacuna muito grande que não preenchia de jeito nenhum. Eu imagino, porque você ficar sem a mãe nesse período da vida, né, nesse tempo da vida, uma criança sem a mãe, o buraco que se faz e tudo que acontece só vai crescendo o vazio, né? Só vai crescendo. E você se tornou uma adulta em miniatura. Miniatura. Né? Era uma mulher, tentava ser madura, mas lá dentro estava bem machucado. Tanto é que quando eu entrei na adolescência, eu procurava preencher esse vazio num marido, num namorado. E quando eu tinha 16 anos, 15 para 16, eu conheci meu marido. Com 18 anos, eu já estava tendo a minha primeira filha. Com 19, já estava tendo a segunda. E quando eu tive a minha primeira filha, foi muito difícil, porque eu tive um parto muito difícil. Ela era uma criança muito agitada, chorando. E nesses momentos, eu sentia muita falta da mãe. Mas eu procurava não lembrar dela. Eu sempre procurei não lembrar da minha mãe, porque eu achava que ela nem merecia esse pensamento meu. Essa coisa, esse sentimento, mesmo que fosse de raiva. E, em contrapartida, eu via no meu pai o meu herói. Meu pai, em todo o tempo que a gente conviveu, meu pai nunca fez distinção para comigo, com meus irmãos, porque depois eu descobri também que meu pai não era meu pai biológico. Essa é nova para mim. Sério? Quando minha mãe foi embora, a segunda vez, em uma briga do meu pai com uma possível amiga da minha mãe, que estava influenciando minha mãe para ir embora. E meu pai começou a brigar com essa mulher, e numa discussão feia, eu entrei no meio da discussão e ela queria partir para cima do meu pai, e eu fui ajudar meu pai. E aí eu gritava: você não vai bater no meu pai? Você não vai bater no meu pai? E ela gritou no meio da discussão: você nem é filha dele, ele nem é seu pai. E daí eu olhava para meu pai, olhava para ela e falava: como assim, não sou sua filha, pai? Meu pai não respondeu. Além de agora ser mãe, porque a mãe foi-se, né? A mãe simplesmente foi, e agora descobre que o pai, que é seu herói, não é seu pai biológico, né? Não é seu pai o que te fez. Não. E aí minha mãe aparece num determinado dia, e ele conversa com a minha mãe e fala para minha mãe que eu fiquei sabendo dessa forma, e eles conversam comigo. Olha, aí minha mãe explica
Olha, quando Mas a sua mãe é a sua mãe mesmo? minha mãe, é porque ela foi embora 3 vezes. Na segunda vez foi essa discussão. A terceira foi de uma vez que eu nunca mais a vi. Aí nessa volta dela, ela comenta, conversa comigo. Aí ela fala: quando eu casei com seu pai, você era pequenininha, bebezinha e não era registrada ainda, e seu pai te registrou e ele é seu pai. E por ele eu nunca ia saber. E aí era aquela confusão de ir para médico e o médico perguntar: tem alguém na família que tem diabetes? Tem alguém na família que tem pressão alta? E eu olhava para o médico e falava assim: olha, eu não sei, porque eu não tenho história. Eu não tenho. Não sei quem são meu pai, minha mãe, minha família. E às vezes ficava até engraçado. Ou eu lembrava da minha mãe quando tinha que fazer alguma coisa que falava assim, nome da mãe. Aí eu falava, puxa vida, o nome da minha mãe? Aí eu falava, puxa, eu tenho uma mãe, né? E tem que sempre falar o nome dela. Que daí eu lembrava do nome da minha mãe. Mas durante a minha vida, até muito tempo da minha vida, eu procurava esquecer que ela existisse. Que ela existia. E o Dia das Mães era o pior dia que eu queria passar. Uma data comemorativa que era muito ruim, porque doía muito. Eu não sabia o que eu sentia por ela. Eu sentia raiva, mas eu achava que não era ódio, era raiva. Mágoa muito grande, uma dor, porque sempre tinha um vazio, né? E eu já era mãe, e eu falava, como que ela conseguiu abandonar a gente? Deixa eu te fazer uma pergunta. E como foi quando você foi mãe, né? Que tipo de sentimento você teve no sentido assim, e agora? Eu sou mãe. Será que eu vou fazer a mesma coisa? Será que eu vou fazer diferente? Como que eu vou lidar? Você teve essa dificuldade Muita, pastora, quando você foi mãe? muita. Por quê? Muita. Porque foi um casamento, foi uma gravidez indesejada. Com o meu marido que ainda não tinha nenhuma maturidade. E eu também não. Aí eu tive que assumir a paternidade e a maternidade. Porque ele era imaturo e continuou imaturo por um bom tempo. E eu vou confessar que algumas vezes eu pensei em fazer o que a minha mãe fez. Porque era tão difícil. Porque eu tive uma filha, depois eu tive a outra filha. E depois, passado 2 anos, eu tive o terceiro filho. E era tão difícil a minha vida que eu tinha vontade de fazer o que ela fez. Eu não tinha coragem, porque eu falava, eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Então, eu fiquei mais forte ainda. Eu arrumei uma força que eu não tinha e comecei a ser pai, mãe, esposa, mãe do meu marido muitas vezes, mãe dos meus filhos e até dos meus irmãos, que ainda continuavam morando a gente morava tudo na mesma casa. Porque, na verdade, a tendência humana é reproduzir aquilo que se viu e aquilo que se aprendeu, né? E como a palavra de Deus diz para nós, procure viver em paz para que a raiz de amargura não crie dentro de você. Mas a verdade é que você não conseguia, jeito, né? A raiz já estava lá, já existia, né? Porque o próprio casamento ele foi uma fuga nesse sentido, né? Puxa, preciso de alguém para cuidar de mim. Para cuidar, porque nunca foi cuidada. Nunca foi cuidada. Apesar de seu pai ter feito o melhor que ele podia, mas fica o buraco, faltava, né? A lacuna, ela fica. E esse cuidado que eu queria que o meu marido tivesse para comigo, ele também não tinha tido. Ele também veio de uma história bem fragmentada, bem dolorida. E aí eu queria que ele fizesse para mim o que a minha mãe não fez. E ele também não tinha o que fazer para mim, não tinha o que me dar. E aí eu tive que fazer pelos nossos filhos e por ele, e pelos meus irmãos. E aí eu fui ficando mais forte. E a vida continuou, seguindo. E eu trabalhava, foi bem difícil, muito difícil. Até que o meu filho, caçula, nasceu, daí eu tive ele, que depois de 4, 5 meses eu descobri que ele tinha deficiência visual. E foi uma hora que, até nesse período todo, eu abandonei a religião do Testemunho de Jeová, eu abandonei Deus, porque as pessoas falavam de Deus, eu falava assim, Deus é muito bom para você, Deus é muito legal com você, Deus ele fica lá na dele, lá em cima, e eu sofrendo aqui, então não vem falar de Deus, porque a minha vida não é fácil, e Deus, se eu não fizer, se eu não me esforçar, se eu não trabalhar, eu não tenho nada não cai nada do céu não. Então eu tinha muita revolta com Deus.
E quando eu tive esse meu filho deficiente visual, aí foi o dia da raiva mesmo. Eu sentei na praça, depois que eu descobri que ele era deficiente visual, no exame na PUC. E aí eu fiquei naquela inconformada, porque além de tudo, eu ainda tinha que ter um filho especial. Mais essa. É. E aí eu sentei com ele na praça, ali na PUC, porque o médico olhou para mim, falou, fez todos os exames, virou para mim e falou assim, mãezinha, ele é cego mesmo, viu? Vou te encaminhar para o instituto que lida com crianças cegas, e aí é isso aí mesmo. Tipo, é uma dor de barriga, vai tomar remedinho e vai sarar. E eu saí dali sem chão. Sozinha, como sempre. Sentei na praça, olhei pro céu e fiz assim para Deus, ó. Falou, ó, isso é muito legal, muito bom para mim. Revoltada contra Sim. Deus. Deixei. Lançou em Deus toda a sua culpa, frustração, toda a sua amargura, você jogou para Deus. E chorei e falei para Deus assim, custava me dar pelo menos, já que me deu 3 filhos, ó, custava me dar pelo menos perfeito, tinha que dar um doente com defeito. Chorei, passou. E falei assim, tá, vou para outro lugar, ter um outro diagnóstico, um outro parecer. Aí, passado uns tempo, eu fui para a Unicamp. Lá na Unicamp, fizeram outros exames e descobriram que ele tinha uma visão subnormal, que já não era cego, 100%, mas tinha uma baixa visão, mas que já era uma luz no fim do túnel. Tá, comecei a correria, a loucura de cuidar do meu filho, só que chegou num determinado momento também que eu tive que optar entre cuidar dele ou trabalhar para sustentar a casa, e eu deixei ele, larguei ele de mão com os tratamentos e fui trabalhar para sustentar todo mundo. E o tempo passou. Meu marido ficava muito desempregado, assim, era uma época bem difícil de emprego, e um dia, lá onde eu moro, uma irmã falou assim para mim, a gente era conhecida de ônibus, ela falou assim, seu marido ainda está desempregado? Eu falei, tá. Eu vou dar a carteira dele que eu vou levar na igreja, vou pedir para o pastor orar, Deus vai abençoar que ele vai abrir uma porta de emprego para ele, tá. Aí eu fui para casa, falei isso pro meu marido, peguei a carteira dele, pensei em levar para ela. De repente eu falei, não vou levar não, eu mesmo vou levar a carteira na igreja. E aí fui, falei para ela, olha, eu vou para a igreja com você. Ela falou assim, tá bom, quero ver se esse pastor é bom mesmo, se Deus vai abrir mesmo. Porque eu sempre questionava Deus e duvidava da bondade de Deus. Não que Deus não era bom, mas que ele não era bom para mim. Para as pessoas, ele era bom. Para mim, ele nunca tinha sido bom. Porque eu olhava a minha história e falava, como que ele é bom? Né? Como todo mundo que sofre uma perca emocional, que sofre uma ruptura emocional, você não conseguia olhar para Deus como pai, né? Deus era só mais um. Talvez você está nos escutando o que a pastora está falando nessa noite, está se identificando, né, com alguma situação da sua vida onde as pessoas não conseguem olhar para Deus como pai, esse pai amoroso, esse pai cuidadoso, e esse pai que está aqui para nos proteger, né? Por causa dessa ruptura que teve esse impacto na sua vida, né? E eu não conseguia mesmo olhar para Deus como pai. Eu olhava para Deus como Deus soberano lá no céu, bem longe de mim, e que cuidava de todo mundo, menos de mim. E para você ele era ruim. Ele era omisso. Não omisso. Era ruim. Eu via um Deus omisso. Que Deus não cuidava. Você era só mais uma ali que ele estava ali só. Ele não. Eu sempre me via assim. Você não fazia diferença para Deus. Ele nem me notava. E nesse dia eu fui para o culto, levei a carteira do meu marido, não lembro nada de palavra, entrava e saía, e começou minha vida, minha caminhada com Deus. O que eu percebia depois de muito disso tudo era o amor de Deus, mesmo diante da minha revolta, da minha indiferença com Ele, não querer que Ele cuidasse de mim, nem perceber Ele na minha vida, e Ele cuidando, né, de longe, como eu falava, e Ele sempre cuidou. Você aceitou Jesus nesse primeiro culto ou ficou... Eu nunca aceitei Jesus, assim, de levantar a mão e aceitar Jesus. Eu não sei qual que foi a minha conversão. Não tenho assim, olha, nesse dia eu aceitei Jesus. Não. Nesse dia eu fui, o irmão não era nem o pastor Edivaldo, era um outro irmão que estava lá, um obreiro, orou
Dali 15 dias, meu marido arrumou um emprego, depois de 3 anos desempregado. E aí começou. Olha, se Deus até que está me vendo agora, acho que Ele está me notando. E eu comecei a ir na igreja. Tinha uma coisa que me fazia ir para a igreja. E era sextas-feiras, culto de libertação, e eu ia. Não sabia por que eu ia, mas eu ia. E um dia, num belo culto lá, que eu não lembro também mensagem, louvor, nada. Não lembro de nada desse período. Eu só lembro que um dia eu comecei a chorar. Eu não lembro a mensagem. Eu lembro que eu comecei a chorar. E era um rio de lágrima, que eu não sabia de onde que saía tanta lágrima do meu olho. E eu fiquei muito brava, porque eu não queria ser mole daquele jeito, né? Por que eu estava chorando? Por que comecei a chorar daquele jeito e nada fazia eu parar? Então eu ficava com raiva, eu falava, por que eu estou chorando? Eu não quero fazer essa cena aqui, né? Porque não está acontecendo nada. E a hora que eu parei, assim, para ouvir alguma coisa de Deus, veio um pensamento: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí eu despenquei a chorar de verdade. Quer dizer, era o choro, então, desde os 8 anos de idade, de uma vida inteira que estava ali te sufocando. Era. E aí o coraçãozinho foi amolecendo e Deus começou a trabalhar. Eu acho que nesse dia foi a hora que eu comecei a deixar Deus cuidar de mim. E aí foi indo. Aí minhas filhas foram para a igreja. Você lembra que ano que era isso? Não lembro. Eu não lembro data. Eu sei que faz 20 anos que eu me converti. Fazem 20 anos. E, voltando um pouquinho, quem se converteu primeiro em casa foi as minhas 2 filhas, a Juliana e a Joyce. A Juliana batizou primeiro, ela aceitou Jesus primeiro. A Joyce, elas que iam para a igreja, elas que iam para a escola bíblica, e eu não ia. E Deus começou a trabalhar na vida delas, e depois eu comecei a ir, depois meu marido começou a ir. Então foi bem aquela história típica, que os filhos vão para a igreja e os pais vão depois. Criança é uma coisa maravilhosa, né? Que leva, evangeliza, porque eles têm o coração puro, o coração aberto, e leva os pais. Delas, né? A mudança delas, eu lembro de coisas que eu falava, vamos dançar, vamos. Elas não queriam participar das festas, nada. Daí eu comecei a viver aquela fé intensa, porque eu buscava a cura do Jonas. E quando tinha a campanha Águas que Saram, eu queria que Jesus curasse meu filho igual à história da Bíblia. Então eu queria que ele fizesse o barrinho lá com a saliva e passasse no olho do Jonas. E que o Jonas fosse curado. Aí, mas essa também não aconteceu. E aí eu lembro que um dia ele não era curado. Aí houve toda uma situação com o Jonas também, e aí Deus falou no meu coração, depois de um choro também, inconformado, que Deus também não tinha curado meu filho do jeito que eu queria. E Deus falou que a enfermidade dele não era porque eu tinha pecado, não era porque meu marido tinha pecado, era que daquela forma Deus ia manifestar a glória dele na vida dele e na nossa vida. E aí eu entendi, depois de um tempo, que eu só não desisti dessa caminhada com Jesus, me firmei cada vez mais, porque eu olhava para o Jonas, meu filho, e via ele como um milagre ambulante. Talvez se o Jonas tivesse nascido normal, você não era salva. Não era. Sua família não era salva, os teus filhos não eram salvos, né? Porque o Jonas, o laudo médico dele fala que ele continua tendo que usar bengala, que ele tem que andar com acompanhante, que ele é incapacitado para andar sozinho. Ele é cego praticamente. E a gente que conhece ele sabe que não é verdade. Ele anda, ele trabalha, ele estudou, ele faz computação, fez tudo que uma pessoa normal faz. Segue a vida como qualquer pessoa comum, né? E aí passou mais esse tempo, mais esse período. E aí eu comecei a lembrar da minha mãe. Chegava a época do Dia das Mães, no culto de Dia das Mães, que a igreja fazia, em comemoração, tudo. Eu ficava muito triste. E não contava para ninguém. Eu só falava que não tinha mãe, mas não contava a minha história. E aí um dia a pastora Paulette, que é muito minha amiga, teve um culto que eu comecei a chorar muito, e ela perguntou: por que tanto você chora? E aí eu contei a minha história. E ela falou: você gostaria de reencontrar sua mãe? Eu falei: sim, mas faz tanto tempo que eu acho que ela nem viva é mais. Só que lá no fundo, eu ia para congresso de mulheres, eu achava que eu ia encontrar ela num congresso de mulheres, quadrangular. Eu ia na cidade, às vezes eu vi uma negra andando, eu falava assim: nossa, será que não é minha mãe? Então eu sempre tinha um desejo lá no fundo, que eu queria encontrar minha mãe.
Aí, um determinado ano, o pastor me abençoou com um congresso de mulheres. Aí eu fui para o congresso de mulheres. E quando eu fui para esse congresso de mulheres, era um tema voltado para a cura interior. E eu não acreditava em cura também. Bom, eu não acreditava em nada e Deus teve que trabalhar na minha vida em todos os sentidos. Você era bem Era. ovelha rebelde, Rebelde. essa, hein? O Senhor teve que pegar o cajado aqui pela colarinha aqui, puxando até... E aí, nesse congresso de mulheres, era uma pregadora americana. Ela não falava português. E o intérprete era um homem. Isso ficou marcado porque eu falei assim, puxa vida, congresso de mulher, a mulher não fala português. Ainda quem vai traduzir é um homem, não vai dar nada isso aqui. E fiquei lá, achando que estava... E aí, na primeira noite ela ministrou. Na segunda noite ela ministrou sobre cura, sobre fardo pesado que a gente carrega e não consegue tirar e continua colocando mais coisa, aquilo vai pesando no saco e você vai carregando aquele peso. E Jesus veio para aliviar, para tirar todo o jugo, para tirar todo o peso. E eu comecei a ouvir a ministração. Num determinado momento, ela falou bem claro assim, hoje o Senhor vai circuncidar o seu coração. Nesse momento eu prestei atenção, falei, puxa, que bonito, né? Mas mal, achando que era comigo, porque eu tinha 7.000 mulheres para mais aquele dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse tempo, né, desse congresso, você lembra, assim, quantos anos já fazia que você estava na igreja? Já fazia uns 8, 9 anos. Uns 8 anos e ainda você convivia com aquele peso dentro do... ouvindo a palavra. Estou perguntando, irmãos, porque às vezes a gente acha que Deus ele vai fazer as coisas no estalar de dedos nosso. Mas Deus ele vai usando as situações. É claro que tudo também depende de um abrir do nosso coração. Mas Deus ele age diferente com cada pessoa. E é isso que a gente precisa entender. Que Deus ele age, né, pastora, na vida de cada um de alguma maneira diferente. Talvez você está ouvindo a história da pastora Júlia, se identificando e com os mesmos pensamentos. Puxa, por que Deus não faz isso para mim? Por que Deus não me cura? Nós precisamos o quê? Abrir sim o coração para Deus, mas compreender que Deus ele tem os tempos para a cura nossa. E é programado por Deus, assim. Chega a hora que você descansa em Deus, aí ele começa a trabalhar na sua vida. Porque eu acho que fazia uns 7, 8 anos que eu já estava na presença de Deus, sentindo toda aquela dor ainda, mas já passando por aquela cura, por aquele refrigério, de aceitar Jesus já morar na sua vida. O Espírito Santo tratava muito comigo, falava muito comigo, já tinha tirado muita coisa, já tinha aprendido a conviver com outras coisas, não sofrer tanto, assim. Mas lá no fundo ainda tinha muita coisa dentro do meu coração que eu achava que não tinha mais. E nesse dia, a pastora falou assim, o Espírito Santo pede para que você escreva no papel o nome de 2 pessoas que você diz que perdoou. Humanamente, você perdoou. Mas o Espírito Santo diz que lá dentro do seu coração tem lugares que você não consegue alcançar, que humanamente você não consegue chegar. Mas Deus vai chegar e o Espírito Santo vai tirar. E toda essa dor que você sente, você não vai sentir mais, porque vai sarar. Vai doer demais, mas vai sarar, porque hoje o Senhor vai circuncidar o seu coração. Glória a Deus. E aí, eu peguei um pedaço de papel, e nisso eu já comecei a chorar muito. Peguei um pedaço de papel e escrevi o primeiro nome, que era o nome da minha mãe. Porque era a única pessoa que eu achava que tinha me feito muito mal, e eu já tinha perdoado, mas ainda tinha alguma coisa. E nesse momento, o Espírito Santo pegou a minha mão e escreveu o nome do meu marido. Então, era a minha mãe e o meu marido, as 2 pessoas que eu amava muito, que eu amei muito, mas as que mais me magoaram. Porque me abandonou, e ele porque não conseguiu suprir o abandono, a perca que eu tinha tido. Aquilo que você tinha depositado nele, a expectativa, né, o seu desejo, aquilo que o seu coração desejava, puxa, agora eu vou casar, vou recuperar, ele não conseguiu te magoou. Mesmo que sem querer, vamos colocar assim, né? Mesmo que indiretamente, ele ajudou para que a ferida ficasse ainda mais profunda. Mais profunda, mais aberta, mais ferida mesmo.
E nesse momento, eu comecei a escrever o nome dele. Quando eu terminei de escrever o nome dele, era um choro que não acabava mais. Não era um choro, era um berro, era um urro, era desesperador, porque eu urrava. Eu urrava ali no meio, parecia que eu estava... E era dor, era uma dor que parecia que estava arrancando todos os meus órgãos de dentro, saindo pela boca. Eu gritava, eu tinha a pastora Rosângela hoje, minha amiga, ela estava do meu lado, ela lembra até hoje, a gente comenta, ela lembra até hoje dessa cena em que elas ficaram sem saber o que fazer, mas que elas não fizeram, elas só colocaram a mão no meu ombro, ela era uma outra irmã, colocaram a mão no meu ombro e deixou acontecer o negócio lá. E eu lembro que eu gritava, berrava, com muita dor, muita dor, muita dor, e aquilo foi passando, eu não lembro quanto tempo eu fiquei daquele jeito, e aquilo foi passando, e aquilo comecei... Suspirar, aquilo foi passando, aquela dor, de repente passou. Eu saí dali parecendo que eu era outra pessoa. A gente reviver certos momentos, né, esse compartilhamento, a gente se emociona mesmo, porque não é fácil. E a cura dói. A cura dói. A cura dói. E eu lembro que eu fui pro quarto, a gente estava no alojamento, eu lembro que eu não dormi aquela noite, assim, eu acho que eu desmaiei. Eu dormi suspirando e acordei suspirando. Eu acordava assim, eu dormia a noite inteira assim, descia assim, não conseguia falar, acordei no outro dia suspirando, assim, parecia que aquele choro de uma vida, aquela dor de uma vida, Deus tirou aquele dia. Eu cheguei na igreja, eu cheguei na minha casa, meu marido veio receber no portão, eu já abracei ele, falei que tinha perdoado, ele nem sabia o que era. Eu te perdoo, viu? Eu não tinha perdoado, mas eu perdoo. O coitado não sabia nem o que estava acontecendo, né? Não sabia como agir. Cheguei na igreja à noite, eu abracei o pastor Edivaldo, a pastora Angelina, porque eles tinham me presenteado com o congresso, porque eu não tinha condição de ir para o congresso. Ele ainda lembra que ele falou assim, olha, a pastora Angelina não vai poder ir, a gente sentiu de te abençoar. E quando eu cheguei na igreja, eu fui direto lá no fundo e abracei ela e agradeci. E chorei de novo, ele nem sabia por quê também. E eu falava assim, obrigado, o senhor não sabe o que aconteceu comigo, foi maravilhoso, não sei o quê. Passou-se mais anos e anos e anos, 10 anos, sei lá quantos anos. E aí, quando chegava o Dia das Mães, eu não sentia nada mais. Eu sentia uma compaixão pela minha mãe. O sentimento de mágoa, de dor, passou. Então, verdadeiramente, eu fui curada. Aquela noite foi a noite que Deus separou para fechar a ferida. Fechou. Como diz lá, eu acho que é livro de Jó, né? Ele fez a ferida e ele curou. Ele jogou o bálsamo dele naquele dia sobre essa ferida. Como que Deus ele age, né, irmãos? E a gente vê que Deus ele cura. Então, enquanto você vai escutando, vai deixando Deus te curar. E às vezes a gente não se permita, né? Porque às vezes Deus não faz. Talvez até esse dia, mesmo estando na presença de Deus, ouvindo, você não tinha ainda permitido Deus te curar. Eu deixava aquela dor tomar conta do meu ser, do meu sentimento. Eu não queria ser curada. Não, eu acho que eu não deixava Deus tratar, porque eu poderia ter passado por isso muito antes. Isso, irmãos, é importante falar que não quer dizer que a pessoa não é de Deus, que ela não é crente o suficiente, que ela não aceitou Jesus. É porque é preciso permissão. Deus tem coisa que está escondido lá dentro da gente que a gente tem que deixar Deus entrar para que haja tem lugares que só Deus sabe que tem coisa lá dentro guardada, lá, que tem lugares que só Deus vê. Nem a gente que tem essa capacidade de olhar. Que nem eu falo, humanamente, por eu ter aceitado Jesus, já está numa caminhada com Jesus, eu perdoei minha mãe, perdoei meu marido, mas lá dentro eu não tinha perdoado e Deus sabia disso. E quantas vezes a gente você acha assim, puxa, não, é que eu perdoei o fulano, eu já perdoei, mas é um perdão superficial, porque a gente acha que perdoou, né? Você libera a palavra, eu perdoo, mas o perdão, ele traz essa dor mesmo, a cura de Deus, ela traz essa dor. Porque a ferida está aberta. É igual quando a criança, você passa o metiolate lá
aquele remédio que hoje em dia mertiolate não arde mais, né? Mas vamos pegar aquele Mas que mertiolate ardia muito. antigo que ardia. É a mesma coisa. É. E dói. Dói. A cura A verdadeira cura de Deus dói. E nesse dia que a pastora ministrou, ela falou, vai doer muito, mas vai sarar. E nunca mais vai doer. Eu lembro dessa, ela finalizou assim, nunca mais vai doer. O Senhor hoje vai circuncidar o seu coração. E quando a gente sabe da circuncisão, era sem anestesia, era dor. E para sarar, era no seco, né? No seco. E foi bem assim. Sarou. Nunca mais senti dor. E eu tenho 2 irmãos. Na época eu tinha uma irmã e um meu irmão. E ele sentia. Meu irmão sentia muito ódio da minha mãe. Até hoje. Ele não quer saber dela. A minha irmã era um misto de ódio, mágoa, de raiva, de abandono. E ela nunca conseguiu trabalhar isso dentro dela. E quando eu passei por essa cura, eu tentei mostrar para ela o que tinha acontecido comigo, o que eu queria que acontecesse com ela. Mas, infelizmente, ela não conseguiu e ela faleceu levando toda essa dor com ela. E, às vezes, eu acho até... Não gosto nem de achar que eu fui agraciada por Deus por ter passado por isso, que eu gostaria muito que ela tivesse também tido essa oportunidade, porque é muita dor levar isso dentro da gente. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas é isso que a gente acabou de falar, né? É a permissão. Porque o que a gente conhece de Deus é que ele não é intruso, né? Não é como o diabo. O diabo vem, coloca a dor, né? Porque ele faz a ferida, ele coloca a dor ali, ele arma as situações sem nem tomar conhecimento, né? O que uma criança de 8 anos sabe? O que uma criança de 8 anos entende da vida? Agora, Deus não. Deus, ele é uma pessoa educada. E se a gente não permitir, então, permita-se. Dê permissão para Deus te curar. Para que essa palavra aqui, né, não deixe a raiz de amargura, não deixe a amargura criar raiz. E, às vezes, as raízes são muito profundas, né? Demais da conta. E aí passou esse tempo todo. Aí aquietou meu coração. Não pensava mais nela com dor, mas ela continuava muito longe. E os anos foram passando, os dias das mães foram passando, e eu não sentia mais dor. Você achava que ela estava morta ou você sabia que ela estava viva? Nós vamos encerrar essa primeira parte do testemunho da pastora Júlia. E o final, o grande finale, você vai ver na próxima terça-feira. Não perca, hein? Se você perder, você não vai saber o que aconteceu nessa história. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima terça-feira com mais uma nova história. Vivendo uma nova história. Deus te abençoe. Aí ele achou o endereço, achou o nome dela.